Glórias a Deus. Boa noite, Igreja Batista Atitude. Boa noite a todos os pastores e líderes aqui presentes. A graça e a paz de Cristo para vocês. Quantos podem dizer amém? Amém. Que alegria para mim poder estar aqui e poder servir aos irmãos. Que alegria, que honra e que privilégio poder estar aqui dentro de tudo aquilo que o Senhor tem realizado no Brasil e no mundo, através da Igreja Batista Atitude, o pastor Josué Valandro e toda a equipe de pastores. Existe algo muito admirável na vida do pastor Josué Valandro, e eu preciso expressar isso aqui publicamente. Quanto mais o pastor Josué Valandro cresce, mais humilde ele se torna. Isso é uma inspiração para a minha vida e para a vida de muitas pessoas. Eu gostaria que os irmãos dessem um aplauso pela vida do pastor Josué. Bom, queridos, eu gostaria de fazer uma pergunta, começar aqui com uma pergunta, e a pergunta é: quem aqui tem algum tipo de medo? Levante a mão assim. Olha, levanta assim, ok. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho medo de uma coisa só, e já já eu vou te falar o que é. Mas eu quero saber de onde vem esse medo que você tem. Eu, antes de me converter, eu tinha medo de muita coisa. Um dos grandes medos que eu tinha quando criança era medo de bruxa. Alguém aqui tinha medo de bruxa? Ou tem? Diga ai, ai, ai. E por que eu tinha medo de bruxa? Porque na casa onde eu morava tinha um terreno baldio na parte de trás, e a minha mãe dizia para mim assim: olha, tá vendo lá naquele pé de amora lá daquele terreno? Ali tem uma bruxa, e se você não obedecer, a bruxa vai te pegar. O que você acha que acontecia comigo à noite quando eu ia na cozinha para pegar uma água e olhava pela janela o terreno baldio? Eu via o quê? Bruxa. E eu morria de medo de bruxa. Eu não ia à noite pegar água na cozinha, nem que me desse dinheiro, porque eu tinha certeza que ali tinha uma bruxa e ela ia correr atrás de mim e me pegar. Agora deixa eu aproveitar aqui para trazer um ensinamento para você, pai e mãe, que fica colocando medo na vida do seu filho. Você fica dizendo assim: olha, não obedece não, que o velho do saco vai te pegar, tá? Você fala para o seu filho assim: olha o bicho papão, hein? Aí essa criança cresce com medo. Essa criança, ela cresce sem dar passos ousados na vida, porque quando ela estava em uma fase importante, o pai e a mãe ficaram lançando medo sobre a criança. Eu perdi completamente o medo quando eu me converti. E de verdade, irmãos, eu posso falar uma coisa que eu não tenho medo de nada. Existe uma coisa apenas que me dá muito mais do que medo. Eu tenho terror disso. E o que é que me dá muito medo? Eu tenho terror desse negócio. Eu morro de medo de fugir do chamado que Deus tem para a minha vida. Eu tenho um temor tão grande de desobedecer o chamado de Deus, isso me paralisa. Às vezes eu falo: Deus, eu não posso de maneira nenhuma fugir do chamado que o Senhor tem e desobedecer ao Senhor. E por que eu tenho esse grande medo? Porque eu já vi muitas pessoas que elas receberam um chamado de Deus, não cumpriram o chamado de Deus sobre a sua vida e elas se arrebentaram. A Bíblia mesmo conta a história de um homem que recebeu um chamado de Deus, um profeta chamado Jonas. Jonas, ele recebeu um chamado de Deus para ir pregar para uma cidade pecadora chamada... vocês leem a Bíblia aqui, né? E ele, ao invés de obedecer o chamado de Deus e ir pregar para Nínive, ele pega uma embarcação e vai em uma direção contrária a que Deus tinha o chamado para ir. E como resultado de fugir do chamado de Deus,
Jonas faz com que um navio sofra uma grande tempestade. Todo mundo que estava dentro daquele navio passa por uma grande tempestade por causa de uma pessoa que estava ali desobedecendo o chamado de Deus. Eu morro de medo, gente, de fugir do chamado de Deus sobre a minha vida, porque eu não quero que as pessoas que eu mais amo, elas sofram tempestade por um erro que eu esteja cometendo. Alguns estão fugindo do chamado de Deus, e está acontecendo uma tempestade à sua volta, porque você não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Existem pessoas que estão aqui hoje e que têm medo de liderar. Deus tirou você de um lugar. Você sabe muito bem de onde Deus te tirou e a obra grandiosa que Ele realizou na sua vida. Deus não te tirou daquele lugar à toa. Ele tem um chamado para você, mas você está fugindo do chamado. E você está fugindo do chamado, sabe por quê? Porque você está com medo. Você tem medo de assumir o chamado, de liderar uma célula, de se posicionar como servo em alguma área da igreja. Você tem medo de não dar conta do recado e você foge. Você tem medo de se decepcionar com pessoas porque você já se envolveu em algum momento e você se decepcionou. Então esse medo de você se decepcionar novamente trava você. Aí você está fugindo do chamado. Você tem medo de sofrer ingratidão de novo. Mas eu vim aqui em nome de Jesus para dizer: está na hora de você trocar o medo. Como assim? Ao invés de você ter medo de não dar conta, ao invés de você ter medo de se frustrar, de sofrer ingratidão, tenha medo de desobedecer o chamado que Deus tem para a sua vida. Troque de medo. Troque de medo. E de verdade, irmão, eu quero começar aqui essa mensagem. Eu quero orar por você que está aqui, que sabe que tem um chamado de Deus, mas você tem medo. Eu quero que você fique de pé. Você vai começar a vencer o medo aí agora, aonde você está sentado. Fique de pé onde você está, só levantar. Pode levantar. Isso, você já começa a vencer o medo aí. Pode levantar. Tem alguém que me ajuda aqui com algum barulhinho? Pode levantar. Agora escuta só, enquanto você está de pé, e antes de nós orarmos, eu tenho um desafio para você. Você vai se apresentar para o seu supervisor, para o seu pastor ou para o seu líder. E você vai dizer para o seu supervisor, para o seu pastor ou para o seu líder: me treine, porque ainda esse ano eu vou assumir o chamado que Deus tem para a minha vida. Ainda esse ano eu vou assumir esse chamado. Pode honrar o Senhor. Ainda esse ano vai ter uma explosão de líderes de célula sendo formado em nossas igrejas. Vai ter uma explosão de crescimento nas igrejas locais, porque você não vai mais fugir do chamado, irmão. Por que esse medo de se decepcionar de novo? Lembre de tudo aquilo que Jesus já sofreu por você. Lembre-se de onde Deus te tirou, minha irmã. Tudo bem que você sofreu uma pancada nos últimos anos. Tudo bem que você não esperava que essa pessoa ia fazer com você o que ela fez. Você acabou desanimando e entregou de bobeira o chamado que Deus tem para a sua vida. Está na hora de reativar esse negócio, amém? Enche-nos da sua presença, Deus. Enche-nos da sua presença, Senhor amado. Nós queremos ser cheios da sua presença, para que o medo seja lançado fora,
para que o medo seja lançado fora em nome de Jesus. Lance fora todo medo, lance fora todo medo. E que ainda esse ano, a tua filha que está aqui, Senhor, ela volte ao chamado. A tua filha, Senhor, que está aqui desanimada e ela estava a ponto de desistir até de vir à tua casa para te adorar, ela volte ao chamado, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, traz, ó Deus, a glória da segunda casa sobre os teus filhos, que eles voltem com força total, meu Deus. E o teu nome seja engrandecido com todos os frutos que irão se manifestar. Se você recebe isso, diga um amém. E você pode dar mais um aplauso ao Senhor. Pode sentar e nós vamos continuar. Me ajuda aí. João capítulo 2. Eu vou continuar com uma resposta de Deus para você. Algumas pessoas estão orando há um tempo, estão falando assim: Deus, me responde. Me responde o que o Senhor quer de mim. O ponto 1 da resposta foi agora. O ponto 2, o Senhor vai te entregar nesse momento. Aquilo que você está orando, Deus vai te responder de maneira completa hoje. Nós vamos ler João capítulo 2, a partir do versículo de número 1, o texto que diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, estava também Jesus e os seus discípulos, e também eles tinham sido convidados para aquele casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem mais vinho aqui nessa festa. Então respondeu Jesus e disse: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse então aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Ali perto haviam 6 potes. Em uma outra versão diz 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. E em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Então disse Jesus para os serviçais: Encham aí os potes com água. E aí os encheram até a borda. Então disse-lhes: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Então eles fizeram assim, levaram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora ele soubesse que os serviçais haviam tirado água. Então ele chamou o noivo e ele disse: Noivo, todos servem primeiro o melhor vinho, depois que os convidados já beberam bastante. Então o vinho inferior é servido depois, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Os discípulos já estavam andando ao lado de Jesus, mas eles começaram a acreditar e ser influenciados no nível máximo quando eles viram resultados. Deixa eu falar uma coisa para você a respeito de liderança. As pessoas, elas podem te amar. As pessoas, elas podem achar você uma pessoa muito legal e muito maneira, mas elas só vão ser influenciadas por você ao nível máximo quando elas enxergarem os seus resultados.
Os discípulos estavam andando já com Jesus, e eles começaram a acreditar quando eles viram um milagre que Jesus fez. Esse texto que nós acabamos de ler, ele registra o primeiro milagre de Jesus no seu ministério. Não foi só o primeiro milagre, foi o grande ato de liderança de Jesus aqui nessa terra. Esse ato de liderança se manifesta ele resolvendo um problema. Você quer liderar? Seja bom em resolver problemas. Verdadeiros líderes, eles sabem resolver problemas. Liderar, na grande maioria das vezes, é você resolver problemas que não foi nem você que criou. Mas se você é líder, você foi levantado por Deus para resolver problemas. Levante a mão e diga aleluia. É preciso amar problemas. Pastor, você está ficando doido. Sim. Se você foi chamado por Deus para liderar, você tem que amar problemas, porque são os problemas que você resolve que te promove. Você nunca vai ser promovido se você não for bom em resolver problemas. Você avalia as pessoas que crescem na igreja. Todas as pessoas que crescem e que frutificam na igreja, veja, elas são mestres em resolver problemas. Elas resolvem problemas. Nós podemos olhar na Bíblia, grandes exemplos. José, onde ele estava, ele se sobressaía, porque ele era bom em resolver problemas. Quando José está na casa do Potifar como escravo, ele prospera em tudo na casa de Potifar, porque José era bom de resolver problemas. José vai para o cárcere, e quando chega no cárcere, ele recebe honra. Ele no cárcere é visto como alguém especial. Por quê? Porque José era bom de resolver problema. Ele chega diante de Faraó e se torna governador de todo o Egito. Por quê? Que um escravo se transforma em governador do Egito, gente. Porque José, ele sabia resolver problemas. Por que não falar de Neemias? Neemias era um simples copeiro do rei e que se transformou em um governador também. E por que que Neemias, ele cresce, ele é promovido? Porque Neemias, ele resolve o problema de reconstruir Jerusalém que estava destruído, irmão. Se você está diante de um problema na sua célula, se você está diante de um problema na sua igreja local, preste atenção. Essa é uma oportunidade que Deus está te dando de você encarar esse problema e ser promovido. Agora, você não pode fugir dos problemas. Verdadeiros líderes olham para os problemas, respiram fundo e falam: aleluia, fui chamado para isso. Bora para dentro, encarar os problemas. Você pode dizer para o seu vizinho: vai para dentro e encara os problemas. Simples assim. Aleluia! Vocês lembram de Davi? Davi era um pastorzinho de ovelhas. E um dia aparece um grande problema em Israel. O nome desse problema era Golias. Davi vai para dentro do problema. E quando ele resolve o problema, ele é promovido. Hoje mesmo, irmão, eu sei que alguns de vocês estão diante de seríssimos problemas. E Deus trouxe você aqui para dizer: esse problema, ele é a sua oportunidade. Vai para dentro e resolva o problema. Mas
que deve estar de interrogação na sua cabeça é: tudo bem, eu vou para dentro, mas como? É um pipinaço que eu estou na mão. Diga, ai, ai, ai. Como é que eu resolvo isso, pastor? Vamos aprender com Jesus. Sim ou não, gente? Jesus resolveu um problema. E ele resolveu esse problema enchendo 6 talhas. Por isso, o tema dessa palavra são as 6 talhas da liderança. Quais foram essas 6 talhas que Jesus encheu? Antes de falar das 6 talhas, eu quero só dar uma pincelada em algo especial que aconteceu no meio da resolução desse problema. A mãe de Jesus olha que o vinho acabou da festa e fala bem assim: filho, o vinho acabou. Você precisa fazer alguma coisa. O que Jesus fala no início, quando a mãe de Jesus apresenta o problema para ele? O que Jesus fala? Você lembra? Ainda não é a minha hora. Líderes, vocês precisam ser fera em resolver problema, bons em resolver problemas, mas nunca encarem um problema na pressão das pessoas, e sim na direção do Pai. Isso aqui é um grande exemplo para nós. Jesus vê o problema e a sua mãe fala: resolve. Ele fala: calma, porque ainda não é a hora. Tem gente que está se arrebentando, porque está indo encarar um problema na hora errada. Então você está fazendo a coisa certa no tempo errado. E a coisa certa no tempo errado, no final da história, é a coisa errada. Encare o problema, mas espere o sinal verde do Pai. E quando que vai ser o sinal verde do Pai? Quando você tiver certeza de que as 6 talhas estarão cheias. Quais são essas 6 talhas? Quem quer saber? Amanhã de manhã o pastor Giovanni e o pastor Sandro pregam e falam para vocês. A primeira talha da liderança é a talha da presença de Deus, irmão. Como nós queremos resolver problemas espirituais com a inteligência humana, com a força do braço? Não funciona, querido. Nós precisamos trabalhar no ministério com a presença de Deus. Jesus estava naquele casamento, por isso que o problema foi solucionado. O que eu quero saber é: você tem vida com Deus? Como que pode uma pessoa querer resolver problemas do ministério sem ter Deus? Vida intensa com o Senhor. Ser cheio da presença de Deus, gente. Não tem como eu liderar uma célula e querer fazer isso sem ter vida com Deus, intimidade com o Senhor. Se não tem como eu liderar uma célula sem ter vida com Deus, como que se pode imaginar uma pessoa que pastoreia uma igreja e não tem vida com Deus, gente? Misericórdia. Precisamos de estar com essa talha cheia, a talha da presença de Deus. Olha o que acontece com uma pessoa que ela não tem a talha da presença de Deus cheia. Ela só tapa buracos, ela só alivia o negócio de maneira momentânea. Você está patinando. É como se você tivesse, sabe como? Você resolve um problema aqui, outro pepino ali, você não sai do lugar. Com a presença de Deus nós vamos resolvendo, os pepinos não param, os problemas não param, mas nós avançamos, crescemos. Você está andando numa escada rolante, que a escada rolante está descendo e você está subindo, você só se cansa, irmão. Pastor, você só cansa. Líder, você só cansa. E cadê o resultado nenhum? Então a primeira coisa a fazer: se encha de Deus.
Eu tenho há muito tempo falado isso para pastores, para líderes. Eu paro para conversar, eu falo, como é que é o seu tempo com Deus? E uma das coisas que eu mais escuto são desculpas mais ou menos assim: pastor, não dá, é muito complicado, minha vida é muito corrida, eu tenho muito pouco tempo e tal. E eu falo, dá, acorda mais cedo, rapaz. Ah, mas é muito complicado. De tanto falar, eu decidi tirar o meu tempo com Deus, que sempre foi cedo, todos os dias. O meu tempo com Deus, que era no secreto, individual, e eu decidi fazer o meu tempo com Deus público, só para poder mostrar para as pessoas que dá. Isso tem sido revolucionário. Desde novembro, eu comecei a orar todos os dias, 5 horas da manhã, de segunda a segunda, 1 hora de oração, todos os dias, desde novembro, no meu canal do YouTube. Então vou para o meu quarto de oração, abro a câmera e falo, vamos orar a Deus. Todos os dias. Então nós reunimos lá uma média de 180, 200, 250 pessoas, para as pessoas poderem ver que dá para ter vida com Deus, gente. Eu abri mão do meu momento ali, que era eu e o Senhor só para mostrar para as pessoas, dá. Você não tem desculpa, irmão. Dá para tirar tempo com Deus todo dia e tirar um tempo com Deus de qualidade. A segunda talha da liderança que nós precisamos encher é a talha da fé. Jesus pega a água, irmãos, e Ele coloca a água dentro das talhas. E Ele acredita que aquela água que Ele está colocando ali, ela vai se transformar no melhor vinho. Quer resolver problemas na sua liderança? Esteja cheio de fé. Acredite que uma pessoa muito difícil, ela pode se transformar numa pessoa frutífera e que vai glorificar a Deus com tudo aquilo que ela faz. Acredite, dê passos ousados para avançar como igreja local. Mesmo que você não tenha recursos, mesmo que você não tenha pessoas, mesmo que você sinta sem ajudadores, você precisa ter fé, irmão. Todos os grandes homens de Deus que você admira, que chegaram a coisas grandiosas, eles colocaram a fé em ação. Foram ousados manifestando fé, enquanto ninguém enxergava nada, eles já vinham pronto, irmão. Às vezes, você está diante de um problema, e o que Deus quer fazer para você resolver esse problema é você dar um passo de fé, é fazer algo extraordinário. Você está muito amarrado nas coisas aqui embaixo, Deus quer levar você para um outro nível, mas para você chegar para outro nível, você vai precisar de manifestar fé. Eu gosto muito do texto de Efésios capítulo 3, versículo de número 11, que diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Existe um poder sobrenatural que opera em nós e precisamos aprender a usar esse poder, irmão. Ele pode fazer muito mais, mas precisamos ativar esse poder, botar o pé dentro da água e falar, eu vou. Eu ouvi a história verdadeira de uma senhora que estava em uma estrada dirigindo a sua picape, ela e o seu filho de 5 anos. Então a estrada deserta, e ela dirigindo, de repente ela começa a escutar o barulho assim, ó, ploc, 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 ploc. Ela fala assim, meu Deus do céu, eu não acredito que esse pneu furou. Estrada deserta. E ela fala, meu Deus, não conseguia contato no telefone. Ela encostou a picape e não teve jeito, ela foi pegar para trocar o pneu da picape. Quando ela baixou assim e está levantando o macaco, ela falou para o filho de 5 anos, fica aí dentro, não sai daí para nada. E ela está levantando o macaco, de repente o filho estava debaixo do carro, quando ela estava com o macaco em cima.
mamãe, posso te ajudar? Menino, na hora que ela falou menino, a perna dela escorregou no macaco, o menino estava debaixo do carro. Uma mulher de aproximadamente 65 quilos, ela segura uma picape de 2 toneladas na mão, até o filho sair. Pastor, não é possível isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que em nós opera, o seu poder que em nós opera. Tem um poder dentro de você, irmão, que pode realizar coisas grandiosas. Você precisa aprender a usar esse poder, principalmente quando envolve salvar filhos de Deus, proteger vidas do inferno, irmão. Você entende isso, irmão? Use a fé. Todos os passos ousados que eu dou no ministério, eu falo: Senhor, isso não é por causa de mim, é por causa das pessoas. Tantas pessoas que estão perdidas, Senhor, é por causa das pessoas, não é por causa de mim, é por causa das pessoas. Então a segunda talha é a talha da fé. A terceira talha que nós precisamos encher é a talha da obediência. Maria, ela depois que recebe o calma de Jesus, porque, irmão, tem pessoas que precisam ficar um pouco mais calma. Amém ou não amém? Você fica muito ansioso e acaba atropelando as coisas. Ao invés de melhorar, você piora as coisas. Amém? Depois que ela recebe o calma de Jesus, ela fala bem assim: então tá ok. E ela diz lá para todos os que estavam ali comandando o serviço na festa: façam tudo que ele mandar. Irmãos, se nós queremos resolver problemas na nossa liderança, nós precisamos encher a talha da obediência. E a talha da obediência envolve fazer tudo aquilo que Deus mandar. Algumas pessoas fazem pela metade aquilo que Deus mandou e acham que estão obedecendo. Obediência pela metade é desobediência. Faz um carinho no ombro do seu vizinho para aliviar ele e diga: eu estou armando se eu ouvir essas coisas aqui. Fala para ele. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que... Algumas pessoas estão sacrificando o seu futuro porque não querem obedecer a uma direção que Deus tem lhes dado. Tem gente que está sacrificando a família porque não quer obedecer aquilo que Deus tem mandado. Tem gente que está sacrificando o chamado. Deus está mandando você ir para uma direção, você está indo para outra direção. Você está sacrificando o chamado que é lindo do Senhor sobre a sua vida. Quer resolver problema? Obedeça tudo que Ele mandar. Olha um texto que me deixa arrepiado todas as vezes que eu leio, tá? Provérbios 29, versículo 1, preste atenção, diz assim: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Posso repetir para você? Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Hoje, irmão, eu preciso dizer, para algumas pessoas aqui, é o último aviso de Deus. Ele está falando, Ele está falando, Ele está falando, e você está fugindo. É melhor obedecer do que sacrificar. A quarta talha que nós precisamos encher é a talha do trabalho em equipe. Quando Maria fala, faça tudo o que Ele vos mandar, todo mundo tinha que trabalhar junto. Quer resolver problemas na liderança? Tenha uma equipe e aprenda a trabalhar junto, irmão.
As igrejas que mais crescem, elas sabem formar uma equipe, trabalhar em equipe. Você precisa ter uma boa equipe do seu lado, pastor. Não pode ser esse cara centralizador, tudo você, tudo você, tudo você. Cadê a sua equipe? Líder de célula, você precisa ter uma equipe. Como é que você vai resolver grandes problemas sem você ter uma equipe? Não existe nada que é relevante, grande, extraordinário, que você admire, que foi construído por uma pessoa sozinha. Tudo que você admira, que é extraordinário, maravilhoso, foi construído por uma equipe. Quem é a sua equipe? Quem é? Agora, nós precisamos aprender a formar uma equipe e a trabalhar com a equipe. Diga comigo, formar e trabalhar com ela. Porque quando você não sabe trabalhar com a equipe, irmão, meu Deus do céu, você ganha e você perde, você ganha. Como é que é trabalhar com a equipe? É administrar os conflitos que tem no meio dela. Você pode dizer, ai, ai, ai. Que é aí que dá os maiores pepinos. Eu poderia dizer várias coisas que você pode fazer, eu amo trabalhar isso daí, eu estou sempre resolvendo conflitos e problemas para manter a equipe unida, alinhada, mas vou dizer uma coisa que atrapalha o trabalho de uma equipe, é o julgamento. O que é que atrapalha o bom andamento de uma equipe? É quando você fica julgando coisas que você não sabe o que está acontecendo. Vou contar para vocês uma experiência que aconteceu comigo no ano 2022. Eu fiquei 10 dias em Boston treinando algumas igrejas brasileiras lá, equipes de líderes. Fui em 7 igrejas diferentes, lá em Boston, para treinar líderes. Uma dessas igrejas, eu acabei o treinamento e fui no final do treinamento ministrar para a igreja. Então fiz um treinamento com os líderes. No final, eu fui ministrar para a igreja toda. E eu estou lá pregando, eu sou muito empolgado pregando, eu gosto de dar uns pulos assim, sabe? Logo que eu comecei, que eu estou pregando, eu tinha aqui, ó, na segunda fileira, próximo a mim aqui, eu tinha um casal. E eu estou pregando e está o casal, o marido, o irmão, ele está olhando no celular e faz assim. E ele cutucava a esposa dele. E eu aqui pertinho, eu ficava olhando para eles para poder ver se o irmão parava, né? E quanto mais eu olhava, e eu dava aquela palavra com intensidade, eu olhava para ele assim e ele... Aí eu falei, só tá de brincadeira, tá encapetado esse cara, Valando. Falei, capeta. Só que, irmão, eu não posso chamar a atenção das pessoas na igreja, que não é a minha igreja. Então eu estou ali e eu percebi que o cara estava, quanto mais eu pregava, mais ele ria, mais ele cutucava a esposa. E eu falei bem assim, esse demônio vai sair. Você sabe o que? Quem é pastor aqui sabe, você está pregando e repreendendo o capeta? Você está pregando a palavra e aqui dentro você está repreendendo. Satanás está amarrado, capeta do inferno, volta para o inferno agora. Irmão, e quanto mais eu pregava, mais o cara ria. Na segunda fileira assim. E aí eu parei de orar por ele e comecei a orar por mim. Fala, Senhor, não deixa o Satanás pegar eu agora, Senhor. Você acredita que acabou o culto e eu não chamei a atenção do cara? Diga, aleluia. Cara, eu acabei aliviado o culto, gente. Aliviado. Normalmente, nas igrejas brasileiras, lá nos Estados Unidos, quando acaba assim o culto, o pessoal vai fazer comunhão. Então, eles tinham preparado um jantar lá num salão anexo que tinha lá para todo mundo quando acabou o culto. Inclusive, o pastor Josué vai fazer um jantar para todo mundo dessa conferência ali no anexo. Você podia vibrar mais. Perdeu. Então, nós estamos lá na sala que eles prepararam um jantar para a gente. E aí, eu olho o casal. E a irmã vem. Pastor, vem cá que eu quero te apresentar meu marido. E eu já estava capeta. Pastor, vem cá que eu quero te apresentar meu marido. Pastor, meu marido é americano.
E ele está tão feliz, porque você estava pregando a palavra e ele estava no tradutor, e ele estava entendendo tudo que você estava falando, pastor. Ele está cheio do Espírito Santo, pastor. E eu falei: Jesus, cadê o botão do eject? Cadê o botão do eject? Eu não sabia onde eu ia enfiar minha cara. Agora pensa comigo. Eu jurava que o irmão estava encapetado e ele estava vibrando com a mensagem que eu estava pregando. Fala só. Sabe qual o problema que eu tive? Julgamento. O julgamento que eu tive pesou o ambiente do culto, irmão. Pesou e me atrapalhou ali como um ministro. Quando nós estamos julgando as pessoas sem saber o que está acontecendo, nós atrapalhamos o ambiente, a sinergia da equipe. E nós mesmos ficamos mal. Então eu estou pedindo para Deus: Deus, me ajuda a tirar o julgamento. Olha outra coisa que eu vou contar para vocês que aconteceu. Eu tenho um problema. Posso confessar um pecado para vocês aqui, irmão? Ambiente assim, é bom que a gente confessa. Pode ou não pode? Ah, não vou falar não vou não. Vocês são fofoqueiros, hein, gente? Eu sou um pouco apressadinho no carro, então eu não consigo andar devagar. Eu estou pedindo para Deus para melhorar, então eu ando muito assim, acelerado. Alguém comete o mesmo pecado que eu, diga ai, ai, ai. E quando eu vejo uns caras que estão ali andando, igual uma mosca morta, na esquerda ainda por cima. Irmão, você está rindo por causa de quê? Você é a mosca morta ou é... Então eu fico agoniado, eu falo: por que esses caras estão aqui? Vai para a direita, rapaz, vai para a direita. Um dia, a minha esposa fez uma cirurgia e eu fui buscar ela no hospital. E quando nós estávamos entrando no carro, ela falou para mim assim: filho, o médico falou para você ir muito devagar, não passar de 30, porque eu estou com um ponto. E eu falei para ela: aleluia, filha, tranquilo, vamos embora. E vinha 30, só que nas estradas aqui do Brasil, você na direita é cheio de buracos. Aqui na Barra é outra história, né, irmão? Aleluia. Mas você, para andar sem o carro balançar, tem que andar onde? Na esquerda. E com qual velocidade? 30. E eu via só os carros passar buzinando, e levantava a mão e fazia sinal de coraçãozinho para mim assim. E eu via os carros passar e tal. E eu falava: esses caras não entendem, rapaz. Estou com a minha esposa operada aqui dentro do carro, poxa. Esse cara apressadinho. Na mesma hora veio aqui a revelação do alto. É a mesma coisa que você faz com os outros. Sabe o que acontece? A gente não sabe o que está acontecendo dentro, e a gente fica julgando lá de fora. Aqui mesmo hoje, tem um irmão que você está achando que ele está estranho, mas é porque ele está passando uma prova e uma luta tão grande. Você está julgando esse irmão e não sabe o que ele está enfrentando dentro de casa. Você está julgando alguém da sua equipe que a pessoa está fazendo uma força violenta para vir aqui buscar a Deus e trabalhar para o Senhor. Mas você não sabe a prova que essa pessoa está passando. E ela está aguentando aquilo ali sozinha. E a gente está julgando. Faz um carinho no ombro do seu vizinho e fala para ele: para de me julgar, irmão. Aleluia. A quinta talha que nós precisamos encher para resolver problemas. Alguém ainda quer resolver problemas aqui? Eu preciso encher a talha da intensidade para resolver problemas. Jesus falou para eles assim: olha, encham as talhas, mas encham elas até a boca. Encha tudo. Esse encher tudo fala de intensidade. Fazer o máximo que nós podemos.
Quer resolver problemas? Seja intenso naquilo que você faz para o reino de Deus. Seja intenso com o chamado que o Senhor depositou sobre a sua vida. Seja intenso, irmão. Tem gente que está caminhando a 30 quilômetros por hora. Você sabe que você pode fazer mais do que o dobro do que você tem feito pela obra de Deus. Sabe por que você está fazendo devagar? Porque você tomou uma decepção, e essa decepção te paralisou. Ao invés de olhar para o alto, de olhar para aquele que te chamou, você está olhando para baixo, para aqueles que te frustraram. Então você deixou de ser intenso na obra. Você está fazendo mais ou menos só para as pessoas não falarem, mas você não tem que prestar contas do seu chamado para as pessoas. Você um dia vai prestar contas para aquele que te chamou, que te tirou daquele lugar, que você sabe muito bem. Então eu preciso ser intenso. Eu vim aqui para trazer uma resposta de Deus para você. Porque você está perguntando, Senhor, por que as coisas não funcionam? Por que as coisas não estão acontecendo? Então Deus está falando para você diminuiu sua velocidade. Você diminuiu sua intensidade. Eu gosto muito do texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. O apóstolo Paulo diz: meus amados e queridos irmãos, sejam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será em vão. Não será em vão, você entende? Firme, constante e abundante. Sabe como é que eu interpreto isso? Firme, não adianta que eu não fujo do chamado. Constante, todo dia crescendo um pouquinho. Abundante, a hora que o diabo tentar me parar, é agora que eu vou botar mais pressão ainda. Ele que sai da frente, que eu vou atropelar ele com tudo. Aleluia, é isso, entendeu? É isso, irmão, é isso. Está vindo pressão sobre você? Está vindo luta sobre você? É agora mesmo que você fala: eu vou servir a Deus agora em dobro. É agora que eu vou me envolver mais ainda na obra. Agora, diabo, você vai ver. Você está entendendo, irmão? Lucas capítulo 5 conta a história dos discípulos que voltaram de uma pescaria. Preste atenção que isso é uma direção direta do Senhor para alguns de vocês. Os discípulos estão voltando de uma pescaria, frustrados. Eles estão voltando completamente desanimados, já ali lavando a rede para entregar. Jesus olha e fala bem assim: deixa eu entrar no seu barco? Ah, sim, o Pedro deixa. Jesus começa a pregar e fala: Pedro, vamos agora voltar para pescar. Pedro fala: mestre, nós sentamos a noite inteira e não pegamos. Não vamos nada, estamos cansados aqui. Jesus fala: Pedro, entra no barco, só que agora você vai levar o barco mais fundo. Alguns dos senhores e das senhoras aqui hoje estavam lavando as redes, pronto a entregar o que Deus confiou nas suas mãos. Você estava tão desanimada, minha irmã, você estava tão desanimado, que você estava tudo programado para entregar. Você falou: eu vou lá naquela conferência, mas eu não quero mais. Jesus entrou no seu barco hoje. Jesus entrou no seu barco. Jesus entrou no seu barco. E sabe o que Ele está falando para você? Filha, volte para o mar. Desde que eu comecei a falar aqui, você está tentando brigar com Deus e questionar e falar: não vai dar, eu já tentei. Eu estou cansada.
eu não aguento mais. Jesus está falando para você: volta para o barco e vá mais fundo do que você foi da primeira vez. O Pedro obedeceu a palavra, irmão. E quando ele foi para o barco e chegou a um lugar mais fundo, Jesus fala: é a hora, Pedro, joga a rede. Pedro joga a rede. E quando ele joga a rede, ele começa a sentir de que ela estava pesada. Ele escuta barulho de peixe batendo. E ele fala: joga a rede aqui também, Tiago. O outro joga a rede. E está pesado, joga a rede. E os que estavam no barquinho jogaram a rede. E a Bíblia diz que eram tantos peixes, mas tantos peixes, que não ia caber um barco só. Eles precisam chamar os outros barquinhos que estavam lá na beira e falar: vem, porque tem peixe para todo mundo, vem ajudar, porque Jesus fez um milagre, está vindo muito peixe. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, volta para o lugar mais fundo do que você foi da primeira vez, e Deus está preparando muito peixe para a sua rede. Você vai abençoar outras pessoas com aquilo que Deus vai realizar na sua vida. Deus está fazendo um milagre. Isso começou hoje nesse lugar. E a sexta talha? Qual é a sexta talha? Fique de pé, que eu vou te falar qual é a sexta talha. Qual é a sexta talha para eu resolver problemas? A sexta talha é a talha do vinho novo. Na hora que Jesus faz o milagre e o mestre Sala prova o vinho, ele fala: ah, meu Deus, todo mundo coloca o vinho bom no início e depois dá o pior. Você deixou o vinho bom, o vinho novo para agora. O milagre que Deus vai fazer na sua vida e na sua liderança vai ser o milagre do vinho novo. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. O que Deus vai fazer com você nesse ano de 2024 vai ser muito maior e muito melhor do que tudo que você viveu nos anos que se passaram. É tempo de vinho novo. Eis que faço uma coisa nova, diz o Senhor. Eis que faço uma coisa nova. Deus está enviando pessoas novas. Deus está abrindo um caminho novo. Deus está criando oportunidades novas. Deus está derramando sobre a sua vida uma unção nova. Que essa talha do vinho novo seja cheia nessa conferência. Que essa talha do vinho novo seja completamente cheia na sua vida nesses dias. Pastor, eu quero essa talha. Eu quero transbordar as 6 talhas para eu resolver os problemas. Vem correndo aqui na frente, vem correndo. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção e eu vou profetizar sobre a sua vida. Vem correndo. Oh Deus, pode vir correndo para cá, pode vir correndo para cá. Você estava prestes a entregar tudo. Você estava prestes a desistir daquilo que Deus te chamou para fazer, minha irmã. Oh Deus, eu coloco diante de ti nessa hora os teus filhos que vêm até o altar. Deus, leva eles mais profundo. A sua filha foi machucada, Senhor. Tudo que ela passou doeu e doeu muito nela. Mas não é para ela desistir do chamado. Não é para ela desistir daquilo que o Senhor a chamou para fazer. Levanta, ó Deus, o teu servo, Senhor.
e faz ele viver a glória da segunda casa. Faz ele viver um tempo novo nessa igreja, Jesus. Faz ele viver um tempo novo. Os últimos 2 anos foram 2 anos de tanta turbulência, Senhor, tanta turbulência. Faz vir um tempo de bonança agora lá sobre essa igreja, Pai. Faz vir esse tempo de bonança. Honra, ó Deus, a fé do seu filho. Honra a fé da sua filha. Que venha um vinho novo sobre a sua casa. As lutas que você tem enfrentado na sua casa, as batalhas que você tem enfrentado no seu casamento, minha irmã, você estava prestes a desistir de tudo, até do casamento. Deus está falando para você: não faça isso, não faça isso. Você precisa cuidar bem da sua família e exercer com excelência o chamado. Não faça isso. Volte para o barco e vá mais profundo. Eu abençoo todos vocês para um novo tempo do Senhor sobre a sua casa, um novo tempo do Senhor sobre o ministério que Ele tem te confiado, um novo tempo do Senhor para teu trabalho, em nome de Jesus. E todos vocês podem dar um aplauso ao Senhor, um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.